Laboratório da Alma, paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, o amor de Cristo esteja a reinar em nossos corações. Vamos bater um papo um pouquinho sobre essas expectativas do fim dos tempos, do fim do mundo, que muitas pessoas têm diante aí dos aspectos cruéis desse momento de pandemia. Quero compartilhar com vocês a experiência narrada de um grande padre de nossa igreja, o padre Virgílio, padre Paulino. Ele, no comecinho da década de 90, escreveu um livro e ele tem lá uma pequena mensagem. Eu gostaria de ler e refletir com vocês um pouquinho a partir disso, tá bom? Do livro Cristo é a Resposta, da Paulus, tá bom? Nosso irmão Padre Vigílio. No primeiro texto dele, destruição ou mudança? Então, vamos refletir um pouquinho, tá? A humanidade parece estar vivendo no terror da destruição final. Fim do mundo, fim da história, fim da vida, fim de tudo. E não se trata apenas de fantasias mórbidas de algum irmão adventista. Até respeitáveis cientistas passam a vida fazendo cálculos sobre quanto pode ainda aguentar este nosso maltratado planeta. Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã, de fato, nesses tempos, né, nós temos aí muitas pessoas que acabam, então, interpretando como o fim, como o tempo do fim. E quando nós contemplamos, então, a realidade, né, nós percebemos, então, que há pessoas, então, que narram que o mundo está para acabar. Então, começou o tempo final, a pandemia é a peste, né, a peste que está, então, acabando com as pessoas, tudo. Há um outro grupo que vai interpretar a pandemia como castigo de Deus. Então, Deus está castigando porque a humanidade pisou na bola, então Deus está exatamente castigando. Outras pessoas vão interpretar a pandemia, né, como fruto da ação humana. Fruto da ação humana. A humanidade devastou tanto o planeta que agora vírus que estavam localizados nas florestas, agora eles passam para o ambiente urbano e acabam, então, contaminando o ser humano. E o ser humano, então, estaria colhendo os frutos da sua própria ação, a devastação. Pois bem, não pretendemos entabular aqui uma discussão do tipo científica. Nossa finalidade é tentarmos decifrar a mensagem do Evangelho, o qual nos anuncia que o fim já começou e que nada poderá escapar à destruição. Muito bem, então lembrando, a nossa ótica é a ótica cristã. Inclusive, nesse nosso canal, né, a gente tem trabalhado isso, saúde mental, autoconhecimento, espiritualidade, à luz da palavra de Deus e assim por diante, tá bom? A igreja, ela sempre foi uma grande incentivadora da ciência, sempre foi uma grande fomentadora e incentivadora e promotora da ciência. Grandes cientistas são pessoas formadas na igreja. A igreja tem um grande centro astronômico, tem muitas universidades. Universidade nasceu na igreja. A igreja é a grande inventora da universidade. Grandes centros de pesquisas. A igreja tem grandes biólogos, geólogos, físicos, químicos e gente de toda sorte de ciência. A igreja, então, ela sempre foi uma promotora da ciência, mas a igreja, ela sempre olha a realidade a partir do Evangelho. E a grande missão da igreja não é a ciência. A grande missão da igreja é o Evangelho. Mas se, para evangelizar, necessitamos da ciência, então a igreja passa a ser a grande promotora da ciência, porque a igreja reconhece que a ciência também é dom do Espírito Divino, do Espírito Santo. Então,
Quando a igreja se debruça sobre o Evangelho, para a igreja, o fim do mundo já começou. E já começou com a vinda de Jesus. Porque Jesus inaugura um novo mundo. Jesus inaugura um novo tempo. Então, com a chegada do Messias, começa o fim do mundo. Então, nós já estamos pelo menos há 2000 anos no fim do mundo. E qual é o mundo que vai cair? O mundo da maldade. O mundo onde o ser humano, dominado pelo pecado, será libertado. Este mundo do pecado, começou a ser destruído. Então, para a igreja, o fim do mundo já começou e nada poderá escapar à destruição. E aí, então, o padre Virgílio continua refletindo com a gente. Mas o fim de quê? É só lermos o Evangelho com coração puro e nos será fácil desvendar a profecia que ele contém. E a profecia é esta: nada pode subsistir daquilo que foi edificado pelo orgulho humano ou pela injustiça humana, sobre as lágrimas, a fome e a exploração dos mais fracos. Nada que é projeto humano feito sobre o sofrimento dos pequenos poderá subsistir. Este mundo terá um fim. E o fim já começou. Vocês estão entendendo, então? Quando nós pensamos em fim do mundo, nós não estamos pensando na destruição do universo. Estamos pensando exatamente naquilo que Jesus falou a partir do seu Evangelho. Jesus, ele nos anunciou que este mundo dominado por aquele pecado que leva o homem a destruir o próprio homem, este mundo começa a ser destruído com a chegada de Jesus. Então, este fim já começou. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, cairão aos pedaços todos os projetos contrários aos projetos de Deus, que são projetos de amor, de justiça e de paz. Tudo que é contra o projeto do amor, de justiça e de paz cairá por terra. O fim já começou. Apesar que os projetos humanos de maldade parecem que são vitoriosos. Porque cada vez que a gente olha para a realidade, parece que a realidade está piorando. Está ficando muito mais difícil. No entanto, não nos esqueçamos que todos os projetos contrários aos projetos de Deus cairão por terra, tintim por tintim, pedaço por pedaço. Continua então refletindo o padre com a gente. Com efeito, não se pode negar que tantos empreendimentos humanos se sustentam sobre os tijolos do egoísmo, sobre as pedras do orgulho, sobre o cimento da violência. Até aqui, estamos de acordo com Cristo. Aliás, aplaudimos-lo por ele ter a coragem de desmascarar essas falcatruas todas. Olha que interessante, olha que bonito. Então, quando a gente olha para o projeto de Deus versus o projeto do egoísmo humano, nós não podemos negar que os empreendimentos humanos se sustentam sobre os tijolos do egoísmo, pedras do orgulho e cimento da violência. Então, nós estamos de acordo com Cristo. Não sobrará pedra sobre pedra. Todo esse mundo montado a partir do egoísmo humano será destruído. E Cristo começou a destruição. Começou a destruição deste mundo. Pois bem, mas é que Cristo quer desmascarar também nossa maneira de viver e nossos projetos pecaminosos. Sim. Com que tipo de pedras, com que tipo de tijolos e com que tipo de cimento está sendo edificada esta nossa vida de cristãos? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Olha lá. Mas é que Cristo quer desmascarar também nossa maneira de viver e nossos projetos pecaminosos. Sim,
Com que tipo de pedras, com que tipo de tijolos e com que tipo de cimento está sendo edificada esta nossa vida de cristãos? Agora o Padre está ajudando a gente a olhar o meu mundo, o teu mundo, o nosso mundo. Não apenas este mundo, mas o nosso mundinho. Com que tipo de pedra, tijolo e cimento nós edificamos a nossa vida de cristãos? E aí ele vai falar que, olha, Jesus desmascara a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver e os nossos projetos pecaminosos. Jesus desmascara. Por isso, quando nós temos contato com o Evangelho, a palavra de Deus, ela nos mexe, remexe e faz com que nós pensemos a nossa própria vida e faz com que eu e você confrontemos a nossa vida com o testemunho de Jesus. E ao fazer isso, nós percebemos o quão distantes nós estamos de ser como Jesus é. E aí, então, o grande convite que o Jesus vai fazer para nós, sermos como Ele. Sermos como Ele. Com que tipo de pedras, tijolos e cimento nós edificamos a nossa vida? Com que tipo? Vejamos então. Olhe nossa vida. Olha, eu vou olhar a minha, você vai olhar a sua. Vamos olhar a nossa vida, a vida de nossa igreja. Os cristãos estão sendo parecidos com Jesus ou nós estamos distantes dele? Quando você olha o seu padre é semelhante a Jesus? Quando você olha o seu bispo é semelhante a Jesus? Quando você olha os seus governantes são semelhantes a Jesus? Quando você se olha no espelho, você é semelhante a Jesus? Então isso. Este mundo edificado pelo cimento do egoísmo, ou melhor, como é que está aqui, ó, vale a pena a gente rever, ó. Este mundo sustentado sobre os tijolos do egoísmo, as pedras do orgulho e o cimento da violência. Este mundo está sendo destruído por Jesus. E não sobrará. Esse mundo não será vitorioso. Não será vitorioso. E aí, gente, olha que interessante. Nós não sairemos do mesmo jeito que entramos nesta pandemia. Nós vamos ter que reaprender muitas coisas. Só que nada mudará de verdade se nossa vida for construída sobre os tijolos do egoísmo, as pedras do orgulho e a semente da violência e o cimento da violência. Pois bem, então, olhar para a nossa própria vida e perceber com que tijolos, pedras e cimento nós edificamos a nossa vida. E aí, meu irmão e minha irmã, é evidente que Deus não quer a destruição desse nosso planeta. Repetindo o que o Padre está dizendo aqui, ó. É evidente que Deus não quer a destruição deste nosso planeta ou desta nossa sociedade. Quer apenas uma mudança de rota, uma transformação radical, de modo que as cinzas de nossos pecados possam germinar as flores da justiça e da esperança, os frutos benditos do amor e da paz. Bonito, né? Que bonito. Padre Virgílio, tá? Padre Virgílio. Vou repetir novamente esse parágrafo, tá, pessoal? É evidente que Deus não quer a destruição deste nosso planeta ou desta nossa sociedade. Quer apenas uma mudança de rota, uma transformação radical, de modo que as cinzas de nossos pecados possam germinar, de modo que das cinzas de nossos pecados possam germinar as flores da justiça e da esperança, os frutos benditos do amor e da paz. Que bela mensagem, né? Então, olha,
Tire da cabeça essa história de que essa pandemia é o fim do mundo. Não, o mundo já começou a acabar faz tempo. O mundo já começou a acabar faz tempo. Com Jesus, a vinda de Jesus, o mundo começou. Este mundo do egoísmo começou a acabar. Nós não temos mais a desculpa, nós podemos ser diferentes, nós podemos ser como Jesus. E devemos nos esforçar de ser como Ele. Por isso, conhecê-lo no Evangelho é importante, mas também conhecê-lo no sofrimento de nossos irmãos e irmãs também é muito importante. É muito importante. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao contemplar nossa própria vida, nós sabemos que podemos sim ser bem diferentes do que nós somos hoje. Por isso, este mundo já começou a acabar, mas a pandemia é apenas agora uma pandemia. E nós, sobreviventes, teremos de reaprender a viver sob esta nova forma. E que o Senhor seja nosso companheiro, abençoe a todos, e você, meu irmão, e você, minha irmã, tome cuidado, se possível, não saia de casa, se ter de sair de casa, tome todo o cuidado. Paz e bem, e o amor de Cristo esteja a reinar em nossos corações. Amém.